Olá, bancário! Olá, bancária! Eu sou Gabriela Bigelini, advogada especialista em direito previdenciário no Arraiz e Centeno, e hoje vim aqui conversar contigo sobre a revisão da vida toda, porque muitos bancários aposentados se questionam sobre a possibilidade de aplicar esta revisão no seu caso concreto. Então, se você já está inscrito no nosso canal, clique no sininho, fique atento às notificações e por dentro de todas as nossas atualizações. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal e seguir nas redes sociais. Então vamos lá ao conteúdo que nos trouxe até aqui. Hoje vamos conversar sobre a revisão da vida toda aplicada aos bancários. Então, pessoal, inicialmente eu quero começar conversando com vocês sobre o conceito da revisão da vida toda, para que nós compreendamos o contexto geral desta possibilidade de revisar o seu benefício de aposentadoria. A revisão da vida toda, ela é uma revisão de benefício do INSS para a aplicação da regra definitiva no cálculo tanto das aposentadorias quanto dos benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e outras, desde que seja mais benéfica para o segurado. Então, lá em novembro de 1999, nós tivemos uma reforma da Previdência muito semelhante à reforma da Previdência recente de 2019. Naquela época, teve uma regra transitória e também a regra definitiva de cálculo. E o que aconteceu? A regra de transição, ela trouxe a previsão que o cálculo dos benefícios seria feito com base nos 80% maiores salários de contribuição posteriores a julho de 1994. Então, aquelas pessoas que tinham tempo de contribuição anterior a julho de 94 não puderam utilizar os salários de contribuição para fins de composição da média do seu benefício, porque foi aplicada esta regra. Já a regra definitiva, ela trazia a previsão de que o cálculo do benefício deveria ser feito com 80% dos maiores salários de toda a vida contributiva. Nesse caso, da regra definitiva, tinha a possibilidade de incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94. E aí, o que aconteceu? O INSS aplicou a regra de transição de uma forma geral para todos os segurados. E muitas pessoas acabaram sendo prejudicadas. Por quê? Porque a regra de transição ela acabava sendo benéfica para quem tinha pouco tempo de contribuição anterior a julho de 94 e salários de contribuição maiores depois de julho de 94. Por outro lado, aquelas pessoas que já tinham um longo tempo de contribuição antes de julho de 94 ou bons salários, salários altos antes de julho de 94, ficaram bem prejudicadas. Então, agora, a revisão da vida toda, que foi aprovada em dezembro de 2022, ela vem justamente no sentido de sanar esse prejuízo. Por quê? Porque as pessoas têm a possibilidade de calcular a aposentadoria que recebem e verificar se essa revisão torna o seu benefício, seja aposentadoria ou algum outro benefício, mais vantajoso. E daí vão conseguir ter um incremento na renda, quando esse cálculo for positivo, e ainda tem a possibilidade de receber atrasados referentes aos 5 últimos anos. Então, olha só que grande oportunidade de rever o seu direito e ter aplicado a justiça no seu caso concreto. Mas a revisão da vida toda, ela não se aplica para todas as pessoas. Então, você, bancário, aposentado ou que recebeu algum outro benefício no INSS, preste atenção agora para quem tem direito a solicitar os cálculos para identificar se a revisão da vida toda é vantajosa. Aquelas pessoas que começaram a contribuir com o INSS antes de julho de 1994 podem ter direito à revisão da vida toda. Além disso,
as pessoas devem ter benefícios concedidos após 29 de novembro de 99, mas desde que tenham recebido o primeiro pagamento deste benefício nos últimos 10 anos. Isso em razão da decadência. Então, se aplica a decadência, sempre com o prazo inicial, o marco de contagem vai ser o recebimento do primeiro salário deste benefício. E se esse primeiro salário ele foi recebido, foi pago pelo INSS, dentro do prazo dos últimos 10 anos, você pode ter direito à revisão da vida toda. Além disso, as pessoas que tiveram aposentadoria concedida depois da reforma da Previdência de 2019, que está vigente desde 13 de novembro de 2019, podem ter direito à revisão da vida toda, desde que o benefício tenha sido concedido com as regras antigas, que é o direito adquirido, porque daí utilizada a forma de cálculo trazida pela reforma anterior a essa de novembro de 2019. Quais os benefícios que podem ser revisados através da inclusão de todos os salários de contribuição da vida da pessoa? Então, nós temos aí a possibilidade da revisão da vida toda e ela traz no seu arcabouço a possibilidade de revisar a aposentadoria por idade, aposentadorias por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, a aposentadoria do professor, a pensão por morte, e aqui nós precisamos ter um cuidado bastante especial com relação à data de início do benefício originário. Então, se o decujus, a pessoa falecida já era aposentada, é esse o marco que será utilizado para fins de aposentadoria. Por isso, a importância de procurar um advogado especialista em direito previdenciário para analisar o seu caso concreto. Além disso, a revisão da vida toda também se aplica aos benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. E também é possível revisar a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, tem uma gama de benefícios concedidos pelo INSS que são elegíveis para a revisão da vida toda. E aí só é necessário identificar exatamente, através do cálculo, se esse benefício com a revisão vai ter vantagem econômica ou não. E por que a gente traz sempre a importância desta questão do cálculo? Porque toda e qualquer revisão de benefício previdenciário, ela deve ser solicitada, requerida, postulada, com a segurança de que vai haver incremento na renda. Porque quando nós pedimos uma revisão de benefício, ela pode servir tanto para majorar, aumentar o valor desse benefício, mas também se identificada que na época da concessão foi aplicado algum cálculo errado por parte do INSS, ele tem a possibilidade de revisar essa concessão e diminuir o valor do benefício que vem recebendo. Então, por isso, é imprescindível fazer o cálculo antes de apresentar o requerimento, antes de entrar com o processo visando a revisão da vida toda. Esse cálculo, ele deve ser feito por advogado especialista em direito previdenciário, para que seja considerado todos os salários de contribuição da vida da pessoa. Então, muito embora aqui estejamos falando da revisão da vida toda aplicada aos bancários, se sabe que a revisão da vida toda ela é aplicada para todas as pessoas que recebem benefícios, né, do INSS no regime geral da Previdência Social. Mas não são todos os segurados que vão ter direito. Não são todas as pessoas que recebem benefício que serão impactadas pelo acréscimo no valor do seu salário de benefício. Então, por isso que esse cálculo ele se torna tão importante para ter certeza e a segurança jurídica de somente entrar com requerimento ou com processo judicial, sabendo que realmente vai ser beneficiado, ou seja, vai ter um incremento no valor do seu salário. A revisão da vida toda, ela é muito favorável àquelas pessoas que têm a possibilidade de aumentar o valor do seu benefício. E por que ela é tão favorável? Então, assim, nós temos 3 possibilidades, né, que nos trazem esse acréscimo na renda. Então, ela acaba sendo bastante favorável
porque muitas pessoas tiveram salários altos até julho de 94 e, posteriormente, não recolheram mais sobre valores tão expressivos ou não tiveram salários tão elevados, acabaram ou trocando de profissão, ou fazendo contribuição enquanto segurado facultativo ou contribuinte individual com valores menores. Então, por isso, talvez a revisão da vida toda traga a possibilidade de revisar e, com isso, aumentar o valor da sua aposentadoria. Além disso, para os empregados públicos que saíram dos seus empregos após grandes privatizações, ou seja, no período ali de 91 a 2000. Então, essas pessoas possivelmente tinham salários altos antes de julho de 94. E aí, quando deixaram o seu emprego público, da mesma forma, acabaram tendo contribuições com valores menores e, por isso, foram prejudicados no momento da concessão do seu benefício. E aquela possibilidade que, na prática, nós temos observado, que tem gerado melhores resultados com a revisão da vida toda, é nas aposentadorias que foram concedidas por idade, porque neste caso é possível excluir, afastar o divisor mínimo, o que, por consequência, traz um aumento extremamente significativo no valor do benefício. Então, assim, para poder fazer o cálculo da revisão da vida toda, nós temos a necessidade de analisar alguns documentos. Esses documentos, eles são primordiais para que nós consigamos identificar, através de um cálculo detalhado, se a revisão da vida toda ela vai ser vantajosa e é indicar o procedimento de entrar com o pedido de revisão ou não. Para fazer o cálculo, inicialmente nós precisamos do Cadastro Nacional das Informações Sociais, que é comumente conhecido como CNIS, ele é o extrato previdenciário. Precisamos a carta de concessão do benefício. Esses documentos, eles podem ser extraídos lá do meu INSS. Você entra lá com seu CPF, sua senha, acessa o sistema do meu INSS e consegue salvar esses documentos em PDF. Além disso, é importante providenciar as carteiras de trabalho com as alterações salariais. E aí vocês precisam verificar principalmente aquelas alterações salariais anteriores a julho de 94. Lembrando que, em grande parte dos casos, o CNIS até traz os salários a partir de 1982, mas todos os períodos anteriores, eles não constam na base de dados do INSS. Então, por isso que a carteira de trabalho também é um documento essencial. Preciso cópia de toda a carteira? Para fins de postular a revisão, sim, vai precisar a carteira de trabalho integral, completa, inclusive com as páginas em branco. Mas, para fins de cálculo, nós conseguimos analisar com as anotações dos contratos de trabalho e as alterações salariais. Além destes documentos acima, que são obrigatórios para fins de cálculo, sempre é importante ter o processo administrativo de concessão do benefício. Ou, se foi uma aposentadoria concedida judicialmente, uma cópia integral do processo que originou a concessão desta aposentadoria ou do benefício, seja ele por incapacidade ou alguma outra modalidade. Nós temos uma flecha azul marinho, azul escuro, que é o marco de julho de 94. E aí, em verde, está circulado todo o período posterior a julho de 94, até a data do requerimento desta aposentadoria, que foi em 2015. Veja você que esta pessoa do sexo masculino, bancário, ele teve salários bem menores no período posterior a julho de 94. Enquanto que ali naquele período em que tem um X de vermelho, nós conseguimos identificar que por trás desse período que não foi utilizado na aposentadoria deste cliente, porque é aplicada na época a regra de transição da reforma lá de 99. Então, todo esse período anterior, ele tinha salários bem mais expressivos. E aí, nós conseguimos observar que esse cliente foi extremamente prejudicado com a sua aposentadoria, porque a forma de cálculo que foi aplicada no caso concreto
não era a mais vantajosa para aquela pessoa. Para esse cliente, a forma de cálculo que melhor lhe serviria é a forma de cálculo pela regra definitiva. E aí, então, ele acabou tendo a concessão pela regra transitória e acabou recebendo um benefício com valor bem menor a que tinha direito. E olha só o que nós conseguimos identificar através da revisão da vida toda deste cliente. Quando nós fizemos o cálculo, observamos que, então, né, essa aposentadoria foi uma aposentadoria por idade, concedida com base na regra transitória, e esse cliente, ele se aposentou com um valor bem menor. Na época de concessão, então, uma vez que foi utilizado apenas os salários posteriores a julho de 94 e não aqueles anteriores, ele teve uma aposentadoria por idade concedida com um valor inicial de R$ 1.407. E aí ele veio para nós fazermos o cálculo no início do ano. Então, fizemos o cálculo, observamos que a revisão da vida toda realmente era vantajosa para ele. Então, para vocês terem uma ideia, ele se aposentou, na época, com um valor de 1.407, o que hoje equivale a R$ 2.109 aproximadamente. Quando nós aplicamos os cálculos para a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94, identificamos que ele deveria ter se aposentado com um salário inicial de R$ 4.010. Ou seja, hoje o valor da aposentadoria deste cliente, que ele deveria estar recebendo, é o valor do teto da Previdência, que é R$ 7.507,49. Então, como vocês podem identificar aqui no caso concreto, ele vai ser beneficiado com um acréscimo de mais de R$ 5.000 no seu benefício mensal. Então, a revisão da vida toda vai ser uma possibilidade de devolver para esta pessoa, né, a justiça do benefício que deixou de receber lá no momento em que se aposentou. Além disso, ele vai ter valores atrasados para receber dos últimos 5 anos, que vão ultrapassar R$ 250 mil. Isso na data do cálculo. Então, esses atrasados, eles também são atualizados até a data do efetivo pagamento. Então, veja você que a revisão da vida toda, neste caso concreto, com a possibilidade de afastar o divisor mínimo, se torna extremamente vantajosa. Mas, lógico, como nós falamos anteriormente, a revisão da vida toda, ela não é aplicada para todos os segurados, e mesmo que seja aplicada, ela não vai ser vantajosa para todas as pessoas. Então, por isso, importante que você, bancário, aposentado, procure um profissional de sua confiança para fazer o cálculo e verificar se você não está perdendo dinheiro. E caso a revisão da vida toda seja vantajosa no seu caso concreto, entrar com o pedido o quanto antes, porque nós tivemos a publicação recente do acórdão, o INSS apresentou embargos de declaração, como já era de se esperar, fazendo alguns questionamentos e algumas solicitações, e dentre estas questões apresentadas nos embargos de declaração, eles pedem a modulação dos efeitos. Então, ainda não se sabe, né? O INSS recém apresentou esses embargos, não teve a manifestação do STF nesse sentido, então não temos ainda nada que venha a modificar a decisão lá de dezembro de 2022, mas é importante que, se você tem direito à revisão da vida toda, entre com o seu pedido quanto antes, para evitar maiores prejuízos nesta esfera. Então, hoje, o conteúdo que eu gostaria de conversar com você, bancário, com você, bancária, justamente era a possibilidade da revisão da vida toda. Porque nós bem sabemos que esta revisão, ela tem sido muito comentada e está mudando a vida de muitas pessoas. Nós já temos processos sentenciados, procedentes, aguardando pagamento. E para nós, né, enquanto profissionais da área do direito, nada mais satisfatório do que ver o direito do cliente revisto e a aplicação
desse direito no caso concreto. Então, se você já é aposentado, procure um profissional de sua confiança, leve os documentos que nós conversamos agora há pouco para uma análise e tenha certeza e segurança que a revisão da vida toda ela possa ou não se aplicar ao seu caso concreto. Nós temos o nosso escritório físico à disposição daquelas pessoas que têm dúvidas, para os esclarecimentos, para maiores informações, é só entrar em contato com os nossos canais. Nós deixamos aqui na tela as informações de contato, também estamos nas redes sociais, sempre divulgando conteúdos para você. E no Alô Bancários, informações diretamente para bancários. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.